Agora sim, então uma boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a este nosso novo encontro da disciplina de desenho técnico. Hoje nós vamos começar um conteúdo novo, né? Eu digo que é o melhor dos conteúdos, né? Porque é mesmo, e é a parte do desenho técnico, né? O projeto arquitetônico que a gente vai ver agora, né? Desenho arquitetônico, que é, né? Basicamente o motivo pelo qual a gente está fazendo a disciplina, né? Organizar esse projeto arquitetônico, esse desenho arquitetônico, tá? Então, a prof vai fazer alguns apontamentos com vocês, para vocês terem, né, como base, como é que faz, como é que não faz, quais os critérios, os cuidados que a gente tem que ter quando a gente faz o projeto, né? Então, esse resumo, como eu sempre faço, está lá disponível já para vocês no Moodle, tá? E a aula, assim que ela baixar, né, assim que ela for disponível para mim, aí eu olho as duas aulas, aqui fica melhor, então eu coloco lá no nosso canal, tá certo? Lá no Campo Constrói. E aí fica disponível para vocês. Bom, a gente vai fazer uma tarefa, depois eu vou mostrar para vocês. A primeira tarefa referente ao desenho arquitetônico, ao projeto arquitetônico, nós vamos fazer, essa semana nós vamos fazer uma planta baixa, tá? Eu vou mostrar para vocês só a planta baixa. E aí, já peço aqui para vocês, né? Quando vocês forem fazer, então, se vocês tiverem dúvida, que vocês nos procurem. Vocês têm procurado pouco a Natália, ela tem me relatado, né? E se pouco procura a Natália, menos ainda a prof. Então, se vocês tiverem dúvida, por favor, nos procurem. Não façam as coisas sem certezas, né? Sim, Gabriele, já está lá no Moodle, já está lá nas planilhas. Já está lá disponível para vocês as notas, tá? Tá, eu falei para vocês, né? A prof coloca numa planilha de Excel para vocês as notas, daí eu posso fazer apontamentos, daí eu posso fazer todas as anotações ali, tá tudo lá, tá bom? Vamos começar? Então vamos lá, eu vou compartilhar a tela com vocês, e aí assim ela vai ficar grandona para mim, e daquele mesmo jeitinho que a gente fazia, né, no Meet. E aí vocês, por favor, se vocês precisarem falar comigo, daí eu só peço que vocês entrem, que vocês liguem o microfone, né? Porque senão eu não daqui para frente eu não consigo mais ver os comentários, tá certo? Então vamos lá. Vamos compartilhar aqui. Vamos fazer a apresentação do nosso desenho arquitetônico, tá? Bom, a primeira coisa que a gente comenta sobre esse desenho arquitetônico nós temos aqui basicamente engenheiros agrônomos e engenheiros florestais, né? Então, nós somos os responsáveis pela elaboração, pela criatividade, pela produção desse desenho, né? E sim, nós podemos assinar esse projeto de arquitetura desde que esse projeto tenha a ver com a nossa atividade fim. O que significa dizer o quê? Por exemplo, nós, os agrônomos, assinamos projetos que têm a ver com a nossa área. Então, a gente vai poder assinar uma construção de suínos, uma construção de aves, uma construção de bovinos, né? É o fim a que se destina a construção, tá? Que define o que a gente pode ou não assinar. Aí, o engenheiro florestal, o fim a que se destina. Então, um setor produtivo, um galpão, né? Uma serraria, né? Um projeto da área do engenheiro florestal da área de competência dele, então ele pode assinar o projeto arquitetônico referente a essa construção, tá? Então, nós somos responsáveis pela elaboração, pela criação, pela criatividade do projeto, podemos elaborar sim e assinar por ele, tá? Então, mas um projeto arquitetônico, ele é composto só dessa parte gráfica, só do desenho arquitetônico? Não. Né? Então, o desenho arquitetônico é uma parte do projeto arquitetônico. Né? Então, o projeto arquitetônico é muito mais. Né? Então, ele tem uma parte do memorial descritivo, das especificações técnicas, de orçamento. Então, a parte escrita, a parte que compõe, né, esse grande projeto arquitetônico, então a gente vê lá em construções rurais. Né? Então, a primeira parte, que são os desenhos, a gente vê aqui. Né? A segunda parte, que finaliza o projeto arquitetônico, que é a parte escrita, a gente vê na continuidade com a prof lá em construções rurais, os cálculos, tudo direitinho a gente vê mais para frente, certo? Bom,
E quais são os itens, então, que estão lá no nosso projeto de arquitetura, no nosso desenho arquitetônico, né? Então, o primeiro deles é a planta baixa, né? Onde a gente expressa, né, os compartimentos que fazem parte daquele projeto, né? O que eu preciso ter, por exemplo, se eu vou fazer o projeto de uma casa que não é da competência nem do agrônomo e nem do engenheiro florestal, né? A casa, o fim a que se destina é o abrigo de pessoas, né? Então, qual é a atribuição, né? É do engenheiro civil e do arquiteto, tá? Mesmo que a casa seja construída no meio rural, ela é de atribuição do engenheiro civil e do arquiteto, tá? Ah, mas a gente pode ter a ideia do projeto? Sim, né? Então a gente pode ter a ideia, mas quem vai fazer o projeto, quem vai assinar o projeto, é sim um engenheiro, um arquiteto ou um engenheiro civil, tá? Bom, o layout desse projeto é aquela parte que a gente vê que ajuda a vender o projeto, né? É aquela parte que normalmente é colorida, que tem, por exemplo, quando a gente vê um layout de um apartamento para comprar, né? Então eles colocam os móveis, eles mostram, eles fazem, né, algumas perspectivas, inclusive, né? Então esse layout que é feito em cima da planta baixa é um outro item do projeto de arquitetura, né? Ou do desenho arquitetônico, no nosso caso agora. Corte transversal, feito na menor dimensão, né, desse projeto, um corte longitudinal no sentido de comprimento, fachadas, eu não preciso ter só uma fachada, posso ter mais fachadas, planta de cobertura, é interessante uma planta de cobertura para informar, para auxiliar, né, o carpinteiro, o marceneiro que vai fazer esse telhado, né? A planta de situação, que significa dizer aonde vai ser localizado aquela construção, né? Para nós, então, é dentro da área rural, por exemplo, né? Ou não, né? Porque, por exemplo, eu posso ter um projeto que tem a ver com a nossa área, né? Mas que não necessariamente está no meio rural, esteja no meio rural. Tá? Então, por exemplo, assim, eu vou fazer um projeto de um pequeno abatedouro, né? E esse abatedouro não necessariamente precisa estar lá na propriedade rural, na fazenda, né? Ele pode estar numa área urbana, mas é de competência nossa. Então, ele vai sim precisar de uma planta de situação, né? Porque ele vai ter um terreno, ele vai ter uma situação bem pontual, né? De situação de localização em relação a ruas, né? A uma quadra, tá? Implantação e localização também, e quadro de aberturas e quadro de áreas, né? Que também fazem parte desse projeto de arquitetura, deste desenho de arquitetura, tá? Bom, aí eu tenho só um esboço aqui para vocês, né, do projeto de arquitetura. Então eu tenho aqui, ó, um esboço de uma planta baixa, da planta de cobertura, da planta de localização, de situação, o quadro de abertura de áreas, um corte, dois cortes, uma fachada, e aí eu tenho aqui um selo. Então, assim, o selo que nós vamos começar a usar agora para o projeto, para o desenho arquitetônico, né, para o nosso projeto de arquitetura, ele vai ser um pouquinho diferente outro que nós estávamos utilizando, tá? Ele vai ser um pouquinho maior. Então, eu vou mostrar para vocês, né, como é que ele vai ser, até para... Lembra que eu sempre falava para vocês, olha, o selo não é sempre desse jeito, ele pode variar em função da quantidade de informações que você tem que colocar ali para ficar claro para a pessoa, né? Então, esse aqui vai ser um pouquinho mais complexo. Aí, especificamente sobre a planta baixa. O que é essa planta baixa? Né? Então, é como se eu recortasse, eu tirasse a parte, né, descolasse esse telhado e olhasse para dentro desse projeto, né, para dentro dessa construção. Então, eu planta baixa, os limites das paredes, né, detalhes como escadas, por exemplo, abertura de portas, as janelas, né? Eu vejo todos esses detalhes na planta baixa, né? É uma vista, né, equivale àquela vista superior que a gente fez do nosso modelo lá atrás, tá? Bom, feita a planta baixa, eu posso falar de um corte, né? Então, o corte eu vou fatiar, né? Como se eu fatiasse o meu projeto, né? Verticalmente, né? E eu vou enxergar o que nesse meu corte? Normalmente, medidas de altura. Então, eu vou enxergar a fundação, eu vou chegar a enxergar aqui essa parte de, né?
terreno compactado, mais elevado em relação à referência de nível lá fora, para eu assentar os meus pisos. Aqui eu cortei um banheiro, então eu vejo aqui, né, uma pia, um vaso, aqui o rebaixozinho do box, aqui eu passei pela janela do banheiro, pela porta do banheiro, né? No corte eu também vejo detalhes de forro, detalhes de telhado, então, e todas as medidas que vão aparecer no meu corte, sempre medidas de altura, né? Medidas verticais, diferente da planta baixa, onde as medidas que eu tenho aqui são medidas de comprimento e largura, certo? O corte são sempre medidas, né? Anotações de medidas de altura, certo? Qual é o pé direito da minha construção, né? O que é o pé direito? É a altura do piso acabado até o início do meu forro aqui em cima. Então, esse é o pé direito. Qual é a altura da minha porta? Qual é a altura da minha janela? Né? Qual é a altura essa parte de revestimento aqui com azulejo, né? Então, qual é o desnível em relação à parte externa e a parte em relação ao terreno original, né? Então, todos esses detalhes eu vou mostrar no corte, né? E aí, eu tenho aqui uma visão, né, do corte transversal, como eu falei para vocês, normalmente é feito na menor dimensão da edificação, e um corte longitudinal, no sentido de comprimento, normalmente, né, seria a maior dimensão do projeto. Bom, e aí, daquela casa que vocês vão fazer a planta baixa, eu tenho os cortes extraídos, né? Então, eu tenho o corte, esse aqui é o corte CD, que vocês vão ver lá na planta comigo. É um corte longitudinal, onde eu vejo, né, o telhado em comprimento, né? Então, eu não vejo ele com essa conformação característica, né, triangular, que a gente está acostumado a ver, eu vejo ele em comprimento. O que eu vou ver aqui, né? Eu vou ver, sim, as tesouras apoiadas aqui, eu vejo as terças, essas madeiras aqui, e eu tenho na vertical os caibros, e aí eu ainda teria as ripas, porque eu tenho um telhado feito com telhas de barro, tá? Aí, eu vou ver aqui, ó, o telhado se prolonga um pouquinho além das paredes, né? Então, por que isso? Por causa do beiral, né? Então, toda a minha construção, ela é circundada por um beiral, né? Por um prolongamento do telhado, cuja função é proteção, né? Daquela interligação entre final de parede e começo de telhado, né? Então, é uma proteção para evitar que entre água, essas coisas todas, né? O beiral tem essa função. Aí eu tenho aqui, ó, aqui no corte longitudinal, então, por exemplo, eu vejo o pilarzinho da varanda, eu passo pelo meio da porta da sala, eu vejo ao fundo a janela da sala, eu vejo a porta que interliga a sala com a cozinha, a janela da cozinha e a porta que interliga, né, o final da cozinha para o lado externo. Tem aqui a referência de nível 00, que é o nível do terreno lá fora, e aí eu tenho o desnível, né? Então, olha, eu tenho 0,20, ou seja, mais 0,20 significa que o piso acabado está a 20 centímetros do piso original, né, do terreno onde eu assentei a minha construção. Aí eu tenho aqui, no corte transversal, não, então ele tem lateralmente, né, no sentido de largura da construção, só que aqui eu agremiei a garagem da construção, né? Vejam, ó, eu tenho referência de nível também, a fundação, o tipo de sapatinho aqui, eu tenho o solo compactado, a minha laje de piso, né? Tem as diferenças de altura, o RN, que é a referência de nível lá fora, 00, o piso da minha garagem está 15 centímetros acima, né? O restante da casa 20, o meu box também está na mesma altura, né, que o piso lá da garagem, né? Então eu vejo que aqui a garagem não tem uma continuidade com o telhado, mas ele tem uma lajezinha, que é a mesma laje que forra toda a minha casa. Tem aqui a porta que dá acesso aos fundos da casa, passa pelo meio da janela do banheiro, aqui a parte de box, aqui aquela parte onde eu tenho a pia e o vaso, a porta de saída do banheiro, a porta dos fundos do quarto do fundo, a passagem que eu tenho entre a ala íntima e a ala social, né, que é a sala, a porta da sala que interliga com a cozinha e a janela da minha sala, tá? Aqui, então, a visão que eu faço, né, do corte transversal, eu vejo o telhado como a gente está acostumado a ver, né? Então, triangular, onde eu tenho a linha, o pendural,
as pernas e a mão francesa, que é essa estrutura aqui que ajuda também a dispor as cargas do telhado, né? Dele, mais toda a estrutura, sobre as partes que vão levar essas cargas até as fundações, tá? Então, eu tenho aqui, ó, os dois cortes. O corte longitudinal e o corte transversal, incluindo a garagem, tá? O que mais que nós temos? Aqui, então, eu identifico todos os elementos que eu falei para vocês no corte, né? Então, tudo que eu falei lá está aqui, tá? E aí eu tenho aqui os diferentes tipos de telhado, né? Então, assim, o que define, como é que, em que se baseia, né, a escolha? Eu vou fazer uma água, 2 águas, 4 águas. Então, por exemplo, um telhado de uma água, normalmente, ele é feito para construções de menor largura, tá? Então, assim, limitado a 5 metros, né? A 5 metros para menos. Então, eu posso usar a cobertura em uma água, que o pessoal chama de meia água, tá? Acima de 5 metros de vão, eu já posso usar as 2 águas, já tem recomendação técnica para isso, e econômica também. Posso fazer uma cobertura com 4 águas? Sim, mas é uma cobertura mais complexa, portanto, um custo um pouco mais elevado que o de 2 águas. Uma cobertura cônica como essa, uma cobertura piramidal como essa, então são vários os tipos de telhado que eu posso lançar mão. Mas o que normalmente eu uso, né? O que normalmente é razoável usar nas minhas construções? As coberturas em 2 águas, tá? Bom, o que mais que nós temos? Aqui uma outra visão, né? Essa visão da cobertura, né? Essa cobertura corresponde à cobertura, à planta de cobertura da minha casa que vocês vão fazer. Então, veja o que nós temos. Aqui traçado com o 2B, que é aquele grossinho, né? E mais a linha da cumieira, que é o encontro das águas, tá? Aqui a largura do beiral, ou seja, a projeção horizontal do beiral, aqui 1.000 metros, e esse tracejado seriam os limites da minha casa, certo? Então, é a mesma lógica da vista, né? Então, na vista, aquilo que eu não vejo, mas está presente, eu preciso anotar, né? E anotar de que forma? Pela linha tracejada, tá? Aqui eu indico ainda com essa flechinha o caminhamento das águas, né? As 2 águas, o tipo de telha está aqui, a inclinação em percentuais e está pronto a nossa planta de cobertura. Mas eu posso também ter um telhado em 4 águas, um telhado combinado aqui com várias águas. Então, isso tudo é possível, né? Aqui eu tenho também uma tesoura comum, né? Uma tesoura normal, com todas as suas peças identificadas. Aqui a armadura secundária, feito de terças, né? Os caibros, só não tem as ripas aqui, tá? Mas tem toda a estrutura prontinha. Aqui eu tenho uma outra visão para vocês verem, né? Do telhado, o telhado no corte longitudinal, aliás, do corte transverso, lá que a gente tinha visto, a gente vê dessa forma. Então, eu tenho 1, 2, 3 terças, e os caibros são vários, né? Onde o espaçamento entre eles é de 0,5 metro. E aí, o que vocês estão vendo aqui, ó, aqui e aqui são as tesouras, tá? Então, que estão apoiadas sobre os pilares. O que mais que nós temos? Uma outra visão aqui, tá? Vamos diminuir um pouquinho. Um pouquinho grande. Então, aqui, ó, eu tenho uma fachada, né? Lá da minha construção. Então, assim, nós vamos fazer a fachada. Então, aqui já é uma ideia da fachada para vocês, né? Então, aqui eu tenho, olha, a minha garagem, eu coloquei um portão, ó, a referência de nível 00 lá, o desnível de 15 centímetros para o piso da garagem, 20 centímetros para o restante da casa. Aí eu coloquei um portão, aqui é o detalhe da laje que se estende cobrindo a minha garagem, né? Aqui é a casa. Então, o que vocês vão fazer? Quando vocês forem colocar as janelas, vocês não façam desalinhadas em relação à porta. Então, vocês usem o alinhamento da porta, então a janela vai ficar dessa ponta para baixo. A mesma coisa aqui, do ponto em que eu alinho com a porta para baixo, tá? E as janelas que a gente tem lá no projeto são iguais, então elas não vão ficar diferentes em tamanho aqui não, tá? Aqui eu tenho a varandinha, o pilar da varanda, aqui eu tenho a cobertura, né?
e aqui eu não vejo os detalhes de tesoura, eu vejo a cobertura propriamente dito, e o beiral aqui, né, de meio metro. Bom, aí vocês vão perguntar, prof, mas na fachada precisa fazer essa coisa de árvore, de matinho, de não sei o quê? Não, não precisa, tá? Não há necessidade. Se vocês não quiserem, não há necessidade. Isso aqui a gente só fez para ficar bonitinho, tá? Mas não há necessidade. Bom, aí, o que eu tenho aqui? Detalhes sobre a planta de situação, né? Então, o que a gente tem de detalhe aqui? O que a gente pode mostrar aqui para vocês, né? Então, assim, uma planta de situação, ela é muito interessante, muito importante quando eu estou construindo no meio urbano, né? Então, no meio rural, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai situar a construção, o meu galpão, né? Então, eu vou procurar o quê? As referências na legislação, por exemplo. Se eu tenho um rio que passa na minha propriedade, eu não vou colocar minha construção do lado do rio. Por quê? Porque eu tenho uma faixa de preservação ao redor desse rio, né? Que não deveria receber nenhuma construção, tá? Eu quero construir lá na Baixada. Também não há indicação técnica, né? Nós vamos ter problema com essa construção. Eu vou construir lá no alto do morro. Também não é legal, né? Incidência de vento, dificuldade de trânsito, porque normalmente as nossas construções, né, tem a ver, por exemplo, com guarda de animais ou guarda de máquinas, então talvez não seja o melhor lugar. Eu quero que fique bem pertinho da estrada, né? Então a gente tem que ver que tipo de estrada que nós temos, né? Se é uma estrada de muito tráfego, se é uma estrada federal, então eu tenho um distanciamento mínimo, mais o que a gente tem que ter de faixa não edificante, né? Eu acho que vocês já devem ter visto ao longo das estradas federais, então tem sempre uma placa assim: antes de construir de frente para a estrada, consulte o DENIT. O que eles querem dizer com isso? É que não dá para construir nada faceando a estrada, né? Então, como eu falei para vocês, tem uma faixa que a gente chama de não edificante e mais um afastamento mínimo estabelecido por lei, tá? A estrada é estadual também tem as medidas. A estrada é municipal também tem esse afastamento mínimo, né? E aí, esse afastamento mínimo, ele tem a ver também com a questão de biossegurança, né? Então, assim, na estrada passa tudo, né? Passa bicho bom, passa coisa boa, como também passa coisa ruim, né? Então, de repente, se você tiver os seus galpões muito próximos dessa estrada, por um lado é bom, porque se você tem trânsito de caminhões, etc., fica mais fácil, né? Mas, por outro lado, também fica bastante exposto, né? Agora, voltando a falar exatamente sobre essa planta de situação, para a gente identificar quais são essas medidas que nós estamos olhando ali, né? O que são essas medidas aqui, esses afastamentos? Então, assim, na zona urbana, né, no meio urbano, então, toda prefeitura tem o que a gente chama de código de obras, né? Esse código de obras, ele diz o seguinte, olha, ele diz para você o que você pode fazer em termos de construção e que é aceito ali pela prefeitura, né? Então, normalmente, um código de obras, ele vai falar sobre o afastamento em relação ao passeio. Então, normalmente, você não vai colocar a sua casa, né, a sua construção faceando aqui a calçada, né? Isso era comum antigamente, né? Hoje em dia não, né? Hoje em dia precisa de um afastamento mínimo. Esse afastamento varia em torno de 4 a 5 metros. Aqui nós usamos 4 metros, tá? Aí, uma outra coisa que é importante a gente lembrar, né? Então, assim, olha, se você prever laterais com janelas, então você vai precisar centralizar essa sua construção e a distância da parede em relação à divisão com o muro, com o seu vizinho, é de no mínimo 1,5 metro, tá? Isso para garantir ventilação e iluminação natural, tá? Prof, mas eu quero, uma face vai ser cega, eu quero aproveitar melhor o terreno, uma face vai ser cega, não tenho janelas. Tudo bem, não tem problema, tá? Se ela vai ser cega, então assim, mas eu tenho que ter um banheiro. Bom, eu tenho sistemas que permitem, né, a ventilação natural, que permite a iluminação, sistemas com clarabóia, etc. Mas eu vou ter que pôr um quarto ali. Bom, então eu tenho que fazer um acesso, né, aqui eles chamam de jardim de inverno, né, no meio da construção, para possibilitar a abertura dessa janela naquele espaço, tá? Mas a minha construção não é edícula, então ela tem uma distância também em relação ao fundo. Se ela for uma edícula, se ela for uma construção de fundo, aí ela pode ficar faceando o muro lá, mas não sendo, ela tem algumas coisas de medidas aqui também, tá?
Aí tem uma outra situação, né? Na planta aqui vai a posição do norte, né? Isso por quê? Porque isso é muito interessante quando você tem um lote que você vai construir, você saber o norte, para você saber posicionar, por exemplo, quarto, as janelas do quarto, as janelas de sala, banheiro, cozinha. Então, normalmente é recomendado que os quartos recebam o sol da manhã. Então, eles normalmente devem ser voltados para o leste, certo? Aí, quando a gente pensa num galpão, por exemplo, né? Um galpão para as nossas condições de, né? Tanto para os florestais como para os agrônomos, né? Então, qual é a melhor orientação solar para esse galpão, né? Então, assim, o sol deve caminhar sobre a cumieira. Então, eu vou fazer um esquema aqui para vocês. Olha, então, por exemplo, assim, ó, eu tenho aqui a construção, né? O telhado, certo? Então, a cumieira é essa parte, deixa eu dobrar bem aqui. A cumieira é o encontro das águas aqui em cima, certo? Então, o interessante é que o sol caminha por sobre essa cumieira. Então, numa das faces fique o leste e na outra fique o oeste, tá? Por quê? Porque normalmente os nossos galpões têm as suas laterais com aberturas, né? Principalmente galpões para animais. A gente, na verdade, faz as baias, né? Tudo com janelões, né? Essas faces aqui. E os leitões, né? O frontal aqui e esse outro aqui, normalmente a gente faz fechado. Então, não precisa se preocupar daí se o sol da tarde vai incidir ali ou não, né? O que importa são as laterais, que nunca terão sol direto, tá? Então, a melhor orientação ainda é leste-oeste, com o sol passando, né? Sobre essa linha de cumieira. Tá bem? Bom, então para isso que precisa saber o norte, né? Eu acho que vocês não foram ainda para o campus, né? Mas vale lembrar, né, que o nosso CBS 01, ele é a posição na frente dele é para o sol da manhã e os fundos dele recebiam o sol da tarde, né? Agora não mais porque tem o CBS 02 atrás, né? Mas a frente dele é leste. E uma outra coisa, dentro dele, né? Então, o nosso telhado é um telhado embutido e ele tem a parte do hall, né? Onde é aquele espaço central, ele é todo aberto e ele é coberto com telhas transparentes, né? Então, ele é muito agradável, né? Bate sol ali, né? Então, é um espaço muito interessante, tá? Não bate nas salas, né? As salas são cobertas com telhas convencionais, né? E aí as salas são na face norte, né? Então elas são bem iluminadas, mas não recebem luz direta, né? Então não são incômodas, né? Então aí os alunos sempre perguntam para nós assim: prof, mas por que do outro lado ficam as nossas salas? Por que vocês têm ar condicionado e nós não? Porque as nossas salas, elas ficam na face sul. E a face sul é muito gelada aqui. Nunca recebe sol, né? É muito fria. Então, assim, é por isso que as nossas salas todas têm ar-condicionado. E normalmente elas funcionam muito. Esse ar-condicionado é muito mais para o frio do que para o calor, né? A gente sente muito mais frio do que calor, tá? Então é por isso. Mas também, ó, daquele mesmo lado das nossas salas, nós temos a maioria dos nossos laboratórios. E os nossos laboratórios, todos eles também têm ar-condicionado, né? Então, do outro lado ficam as salas de aula, aí elas não têm, porque elas são face norte, tá? Então, elas são iluminadas, mas elas são ventiladas, elas são salas bem interessantes do ponto de vista de conforto térmico, tá? Tudo tranquilo até agora, queridos? Alguma dúvida? Tranquilo? Tudo bem? Vocês já foram lá no campus? Acho que não, né? Só para fazer a matrícula. Só matrícula, né, Gabriele? Nunca mais, né? Não, pretendo daqui a pouco, né? Sim. Não, mas como é que fala?
Lógico, nós vamos voltar presenciais, né? Mas é que vocês não têm essa lembrança, né? Eu estou falando de coisas que, como vocês foram pouco lá no campus, né? Então vocês não têm essa memória. Mas como vocês serão meus alunos de construções logo ali na frente, né? Então eu vou lembrar, vocês me lembrem também, mas eu vou lembrar de comentar essas coisas com vocês, tá bom? Não sabe onde fica Curitibanos, Rafa? Bom, é longe da sua casa, isso eu posso te dizer. É muito longe. Isso daí eu sei. Mas eu sei que passa Lages. Mas é longe, mas assim, olha, o ser longe, alguma coisa ser longe, é uma questão de ponto de vista, né? Então, eu sempre digo que a distância ela é maior ou menor em função daquilo que do sentimento da gente, né? Então, para mim não tem nada longe, para mim não tem nada distante, né? A distância maior para mim é essa distância de não estar junto, né? Então é essa distância, e essa distância às vezes a pessoa está junto com a gente e a gente está distante igual, né? Então não é essa distância física, mas logo você vem, né, Rafa? Não, daqui a pouquinho a gente já está aí, prof. E vocês também, né, queridos? Com certeza, a gente vai se encontrar presencialmente. Júlia, sim, nós vamos colocar o desnível identificado no piso, tá? Eu vou mostrar para vocês. A gente só vai ver esse desnível, né, desenhado, né? Nós vamos identificar o desnível, né? Eu vou mostrar como é que a gente faz, mas a gente só vê isso desenhado, né? Não só identificado, mas desenhado nos cortes, tá? Quer ver, ó? Vou mostrar aqui. Vou voltar aqui, ó. Então, quando eu faço... Vamos voltar. Ó. Quando eu faço no corte, olhe bem. Então, o desenhado e também identificado fica bem visível quando eu faço o corte do meu projeto, né? Então, veja bem, ó, Júlia, eu tenho a referência de nível 00, eu tenho o piso acabado, né, da minha casa toda a 20 centímetros acima do nível de referência lá fora, né? No outro tipo de corte, esse corte aqui é o transversal, eu tenho o piso da garagem, ele está um pouquinho mais baixo do que o piso do resto da casa. Ele está só 15 centímetros acima da referência de nível. E é a mesma altura que eu tenho do piso acabado de dentro do box, tá? Então, lembra que o box fica um pouquinho desnivelado em relação ao restante da casa? Ele deve ficar, né? Tem que ter um degrauzinho. Por quê? Para evitar que saia água ali de dentro, né? Invada o banheiro, né? Então, eu tenho um desnívelzinho ali na nossa casa de 5 centímetros, tá? Então, o restante da casa está a 20 centímetros acima do nível de referência lá fora. Entendido, filha? E na planta baixa, a gente identifica lá, eu vou mostrar como é que a gente faz, tá? Eu vou mostrar ali para vocês. Tudo tranquilo, então? Podemos continuar? Pode ser? Então, vamos lá. Então, vamos continuar explicando. Então, a gente já tinha visto, né? Já tinha visto os cortes, a prof já tinha mostrado. Opa, voltou aqui. Já tinha visto os cortes, os tipos de telhado, a representação dos telhados, né? A fachada, bem bonitinha aqui, né? Mas lembrando o seguinte, ela até pode ter alguns elementos decorativos, mas ela nunca é pintada, tá? Ela sempre vai ser, né, os traços pretos, né? Com as linhas pretas. O que pode ser pintado é o layout, tá? Colorido é só o layout. Aí, o que mais que nós temos aqui? A localização, eu mostrei para vocês, né? A planta de situação, que eu comentei com vocês. A orientação, norte, né? Todas aquelas situações que eu mostrei para vocês, as referências, o norte, a localização né, do sol em relação à cobertura. Então, toda aqui eu faço uma referência aqui para vocês também. Aí, eu tenho aqui, eu digo assim, que esse aqui é a colinha do quadro de aberturas e áreas que eu peço para vocês fazerem lá como atividade também. Não vai ser para a próxima semana, vai ser nas próximas semanas, mas aqui eu tenho um belo quadro de aberturas e um belo quadro de áreas,
tá? Então, assim, o que é esse quadro de aberturas e o que é esse quadro de áreas? Então, as aberturas, eu não necessariamente preciso indicar as suas medidas na planta baixa, embora eu possa fazer isso também. O quadro de aberturas, ele serve, então, quando eu não quero fazer anotação direto nas janelas e nas portas das suas medidas lá na planta baixa, eu vou fazer esse quadro aqui. Então, por exemplo, para as janelas, eu tenho que identificar todos os tipos aqui, aí eu coloco os vãos que essas janelas têm. Então, sempre, ó, a primeira medida é largura, a segunda medida é altura, tá? Aí eu tenho o material do qual eu vou construir essa abertura, no caso, as minhas janelas todas serão de alumínio. Eu tenho o modelo, porque eu tenho vários tipos de modelo de janelas, né? Eu tenho aqueles modelos que correm, eu tenho os modelos que são basculantes, né? Sabe aquelas janelas que tem aquele bracinho que a gente bascula e elas abrem? Normalmente é vitrô de banheiro, né? As janelas de correr normalmente são janelas de quarto, de cozinha, de sala, mas eu posso também ter o modelo abrir, né? Sabe aquelas janelas que abrem em vez de correr? Eu posso ter modelos, também posso ter aquele modelo que a gente chama de maxillar, que parece um basculante, só que tem um bracinho que fica segurando, né, o vidro. Então, aquele modelo que a gente chama de maxillar, tá? Eu tenho uns sistemas fixos de correr, né? Eu tenho vários modelos de janelas, tá? E aqui ainda tenho a localização de cada um desses tipos. Então, o que vai acontecer? Na planta baixa, vai o nomezinho de cada, né, o código de cada janela, e aí no quadro eu tenho o código e tem as medidas, o material, o modelo e o lugar onde elas vão estar. A mesma coisa eu tenho para as portas. Então, assim, por exemplo, P1 eu usei para a menor porta que eu tenho na casa, né? Que são normalmente as portas de banheiro. Então, só as portas de banheiro podem ser tão estreitas, com 60 centímetros e 2,10 de altura. Por que isso? Porque banheiro é um espaço onde normalmente você não tem tráfego de móvel, né? Entram só as pessoas, a movimentação normalmente é uma pessoa por vez, normalmente, né? Então, assim, as portas T2 são portas de 70. Então, normalmente, as portas de 70 centímetros de largura são portas internas, por exemplo, de uma casa, né? As portas, aqui, a P3 é a porta de 80. Essa porta de 80 ela é uma porta mais larga, normalmente é a porta de entrada e saída de uma casa, tá? Mas eu tenho outros modelos, portas que abrem 2 folhas, portas que correm, eu tenho inúmeros modelos. Esses aqui são as medidas das menores portas ou das portas mais usuais, que eu tenho, inclusive, no modelo de abrir somente, abrir em uma única folha. E aqui eu tenho os materiais que eu vou utilizar para fazer esses modelos de portas. Aqui os modelos dessas portas, se são de abrir, se são de correr, se tem veneziana, né? Os vários modelos. E aqui eu tenho o local onde essas portas são encontradas na minha planta baixa. Então, esse é o quadro de aberturas. E quem são as aberturas? As janelas e as portas. Aí os quadros de área ou o quadro de áreas. Então, por exemplo, assim, eu posso fazer um quadro de áreas de uma construção que tenha mais de um piso. Então, por exemplo, eu vou ter a área do piso térreo, a área do pavimento superior. Eu posso destacar dessas duas áreas as áreas de varanda e sacada, se for o caso. E eu tenho, somando tudo, a área total construída, inclusive incluindo paredes, tá? Agora, eu posso também fazer, nesse quadro de áreas, a área de cada compartimento. Então, por exemplo, assim, a área do compartimento normalmente é a área útil. O que é a área útil? É a área sem contar a parede, tá? Então, por exemplo, assim, quando eu digo, ó, o meu quarto é 3x3. Então, esse 3x3 normalmente é a medida interna da construção. Então, significa que o meu quarto tem 9 metros quadrados, tá? Normalmente, nesse quadro de áreas, quando é uma situação de terreno, de área urbana, eu tenho a área de terreno, e aí, subtraindo da área de terreno a área construída, eu tenho o que a gente chama de área de permeabilidade, né? Que é a área que tem que ficar, que não deve receber um piso, né, que seja impermeável, né, para absorção da água, enfim, essas questões. Então, tem lá a área de permeabilidade, tá bem? Então, ó, quadro de aberturas e quadro de áreas, tá?
que mais que nós temos? Nós temos aqui um layout, né? Então, assim, layout é um negócio legal, a gente tem ideia daquilo que a gente pode colocar naquela construção, mas assim, ó, eu sempre chamo a atenção que layout é construído pensando em que dimensões das coisas que vão estar lá dentro, né? Então, ó, começando aqui pela cama, né? Não se esqueçam que nós temos cama padrão de 1,38, depois eu tenho a de 1,48 e a de 1,58, né? A padrão 1,38 é aquela casal normal, né? Aí eu tenho 1,48 que é a Queen e a 1,58 que é a King, tá? Eu tenho diversas dimensões para as mesinhas de apoio, eu tenho que garantir no mínimo 60 centímetros, né, livre para um armário, para um roupeiro, né? Eu tenho que garantir em volta dessa cama, normalmente, um espaço mínimo de 60 centímetros para o trânsito, né, para que você consiga transitar ao redor dessa cama. Num quarto de solteiro, se você for pensar em dimensões de cama, né, numa casa, num apartamento, né, então, assim, a gente tem que lembrar que nós temos dois padrões de cama de solteiro, a cama de 78 e a cama de 88, né? Então, assim, o comprimento é padrão, sempre em 98, né? Mas, normalmente, eu posso ter uma cama padrão de 78 ou uma cama padrão de 88, tá? A mesma regra vale, ó, para as dimensões de roupeiro, né? Então, eu tenho uma largura mínima de 60. Por exemplo, um sofá para 3 lugares, ele tem uma dimensão mínima, né? Uma poltrona também, uma mesa para tantos, para 4 lugares, para 6 lugares, para, né, seja lá quantos lugares. Então, essas coisas são padronizadas. Então, quando a gente vai olhar o layout, é interessante a gente ver essas questões, né? O que está sendo previsto? Normalmente, quando eu vou olhar, antes de olhar layout, eu olho, porque o layout é feito em cima da planta baixa. Geralmente, eu olho na planta baixa para eu ver as medidas, porque com as medidas você consegue ter noção do que cabe e do que não cabe. O layout às vezes pode enganar, mas é muito bom, é uma coisa interessante, né? É um elemento a mais que a gente pode fazer, um elemento a mais interessante do ponto de vista, inclusive, de venda do projeto, né? Aqui, queridos, eu gosto de falar sempre a questão das linhas, né? Onde eu uso que tipo de linha na minha planta, né? Então, por exemplo, assim, ó, as linhas contínuas grossinhas, que são feitas com o 2H, que é o lápis mais poroso, mais grossinho, é sempre para os limites das paredes. As linhas contínuas, porém finas, eu vou definir, por exemplo, muros, dimensões dos passeios, né, das calçadas, das varandas, né? Então, é um contínuo fino, né? E aí eu posso usar combinado as linhas, né, grossinhas contínuas para fazer a identificação das paredes, e no vão das paredes, se eu tiver aqui uma abertura, uma janela, uma porta, isso aqui vai ser feito com essas linhas contínuas mais finas. Então, a gente vai usar o lápis 2H, tá? Então, aqui, ó, para vocês terem noção. Então, eu vou fazer a planta baixa, as linhas contínuas cheias eu vou usar para os limites das paredes, né? Vocês estão vendo aqui, ó, as dimensões das paredes externas diferentes das paredes internas. Então, assim, eu vou fazer a construção em tijolo inteiro, né? Então, assim, aqui vai ser mais grossinho. E as paredes internas não necessariamente precisam ser feitas em tijolo inteiro. Eu posso fazer na segunda menor dimensão do tijolo, né? Então, isso quando eu estou falando de tijolo maciço, né? Quando eu estou falando de tijolo vazado, aqueles tijolos de buraquinhos, não há variação, né? Então, todas as paredes terão a mesma espessura, né? Mas quando eu estou falando de tijolo maciço, há essa diferenciação, tá? Aí, vou fazer o traçado da janela, né? Vou usar o lápis 2H, que é aquele nosso lápis mais fininho. Então, eu tenho nos limites aqui da parede a soleira da janela, e esses dois tracinhos é o quê? É a esquadria, certo? É a posição que fica central na esquadria, tá? Só um momentinho, queridos. Mel, desça daí. Desça. Aqui eu tenho, aqui, ó, mostrando para vocês, então, a questão da janela. Então, as esquadrias, esses tracinhos, eles vão estar... Qual é o espaçamento entre eles, né? Se eu for pensar no desenho real, né, no objeto real, essa espessura, ela varia em torno de 2,5 cm até 3 centímetros. Que, lógico, dependendo da escala, vai ficar quase juntinho esses dois tracinhos, né? Na escala de Bracem, normalmente, porque
O projeto arquitetônico, ou eu vou fazer na escala de 1 para 100 ou 1 para 50, que a gente já tinha falado lá no comecinho da disciplina. Então, normalmente, esse projeto é feito ou na escala de 1 para 100 ou 1 para 50. A gente não usa escalas quebradas, né? Porque elas são difíceis de serem transformadas, né? De serem trabalhadas pelos pedreiros, né? Porque essa planta aqui vai lá para o canteiro de obras, né? Então, a gente sempre faz ou 1 para 50 ou 1 para 100, tá? Aqui, ó, eu posso também fazer uma machura, né? Essa representação aqui com esses risquinhos aqui. Então, isso aqui, geralmente, a gente usa quando a gente vai fazer as paredes em alvenaria, tá? Mas não necessariamente eu preciso fazer, tá? Aqui também eu tenho as janelas igualmente e um traçado de linha cheia, porém fininho, semelhante ao que eu uso na minha janela, eu vou fazer para as linhas de chamada. Então, as linhas de chamada eu vou fazer com 2H também. E as linhas de chamada, elas não encostam, né, na minha construção, tá vendo? Elas ficam distantes de 1 a 2 centímetros da minha construção aqui, do meu desenho, tá? E essa distância aqui, ela não tem uma regra, assim, né? Então, vocês vão fazer... É o suficiente para a gente conseguir escrever a medida aqui, né? A medida que eu tenho que identificar aqui. Então, lá no nosso desenho da casa, eu vou falar para vocês, varia entre meio centímetro até no máximo 1 centímetro, esse tracinho aqui, tá? Então, essa aqui é a linha de chamada, feita com 2H, para a gente poder escrever as medidas aqui, por exemplo, dessa parede, tá? Dessa parede toda aqui. O que mais que nós temos? As tracejadas estreitas, né? Então, olha, quando eu vou fazer a planta de cobertura, né? Então, assim, vale aquela regra que a gente usava lá como a planta de cobertura é uma vista e é uma vista superior, então vale a regra das vistas. Então, nas vistas, lembra que a gente fazia? A gente fazia, identificava, inclusive aquilo que a gente não via, a gente identificava nas vistas, diferente da perspectiva. Por quê? Porque as vistas, elas são exatamente como o objeto é. A perspectiva não. É o olhar do observador que faz a perspectiva. Lembra que a gente falava? Eu posso olhar de um lado, eu posso olhar de outro, a perspectiva é a mesma, só que tem o olhar do observador, né? Então, por isso que lá na perspectiva a gente não tinha as coisas que a gente não enxergava, a gente simplesmente não enxergava, né? Mas nas vistas, aquilo que a gente não enxerga, a gente identifica de que forma? Com as linhas tracejadas. E aí, então, na planta de cobertura, eu faço o que eu estou desenhando, é a cobertura. Então, aqui eu tenho uma cobertura em sistema de 4 águas, certo? E embaixo dessa cobertura, eu tenho os limites da minha construção. Então, isso aqui está tracejado por causa disso. É um contorno não visível, é feito com a linha tracejada, traço fino, feito com 2H, tá bom? Aí, as coisas invertem, né? Quando eu vou identificar o beiral, né? Porque aqui, ó, eu tenho a planta de cobertura, eu tenho o beiral aqui, ó, eu tenho os limites do meu telhado. Quando eu vou na planta baixa identificar o beiral, né? Por exemplo, beiral de meio metro aqui, aí o que acontece? As coisas se invertem. O que eu estou mostrando na planta baixa são os limites das minhas paredes, e o beiral, então, que é do telhado, eu vou indicar com a linha tracejada, certo? Então, na planta baixa, o beiral é tracejado. Quando eu vou fazer a planta de cobertura, quem é tracejado são os limites da minha construção, que estão invisíveis para o desenho da planta de cobertura, tá? Aqui, queridos, é uma outra coisa importante, né? Então, assim, os cortes que vocês vão ver na nossa planta baixa, eles são feitos com o tipo de linha que a gente chama de traço e ponto, traço e ponto, traço e ponto, traço e ponto. Então, o corte atravessa toda o meu desenho na planta, né? Essa flechinha indica a posição do meu olhar, então, o que eu vou estar enxergando naquele corte, tá? E eu posso ter um corte também que não seja, né, linear assim, eu posso ter um corte quebradinho aqui, tá? E é traço e ponto, traço e ponto, traço e ponto, traço e ponto. E aí, ó, esse início, ele é mais grossinho, eu vou fazer com 2B, os demais com 2H, quando eu saio aqui para terminar, 2B grossinho também.
E aí não pode esquecer a flechinha, que é a posição para a qual eu vou estar olhando, né? O que vai retratar naquele meu corte, tá? O que mais? Aqui a representação das janelas. Bom, vou voltar aqui. Vocês entenderam essa história? Do que é visível, do que não é? Eu não entendi o último tracejado, prof. Para que serve? Vou voltar aqui, querido. Você fala do traço pronto, do corte? Isso. Então. Eu vou mostrar na planta. Deixa eu ver aqui. Eu vou carregar aqui, ó, o exercício, que acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem com o desenho aqui que a gente vai fazer de tarefa. Então, eu vou aumentar ele aqui um pouquinho, ó. Olhe bem. Essa aqui é a tarefa que a gente vai fazer. O que eu vou evidenciar aqui é a planta baixa da minha casa. Então, assim, olha, tudo que faz parte da casa, vocês vão ver, olha, tá vendo que o traçozinho é contínuo e cheio? Entendeu, Rafael? Agora, o beiral, ele cobre somente o corpo da casa e ele é feito tracejado, tá? E o traço é fininho. E aí, eu tenho o corte, né? Olha, eu tenho o corte AB, tá? E tenho o corte CD, certo? Então, aqui, ó, traço, ponto, traço, ponto, traço, ponto, traço, ponto, até sair. E aqui eu não tenho a flechinha, eu só tenho um tracinho indicando a posição do meu olhar. A mesma coisa aqui no CD, tá? Então, aqui você conseguiu enxergar? Na Sim. planta? Uhum. Tá. Aí eu vou voltar aqui, vou voltar lá na apresentação para vocês verem o corte. Olha, quer ver? Vou mostrar o corte. Ó, quando eu faço... Deixa eu aumentar aqui. Vou voltar aqui no corte que eu tinha mostrado lá no comecinho para vocês. Então, aqui, ó. Esse corte aqui é o corte CD, tá? Que tá lá na planta, ó. Então, eu vejo o pilar da minha varanda, passa pela porta aqui que dá acesso à sala, eu enxergo a janela da sala, eu passo pela porta que dá acesso à cozinha, eu enxergo a cozinha e eu enxergo a porta que sai para casa para o meio externo, tá? Esse é o corte longitudinal, é o corte CD. E aqui é o corte AB, tá? Então, assim, ó, eu vejo a casa que tem o beiralzinho, ó, e tá vendo que na parte da garagem não tem beiral? Ela é uma extensão da laje da casa? Consegue ver, Rafa? Sim, sim. Né? Agora vamos voltar lá. Ó, vou voltar na nossa planta baixa. Acostuma, viu, Marcelo? Acostuma. E aí vocês vão ficando bons que tá louco nisso aqui, viu? Olha, vou aumentar aqui, ó. Consegue ver, pessoal? Conseguem ver, ó? Ó, o que eu tô vendo, ó? O corte CD. CD. Vou empurrar mais para cima um pouquinho. Ó, o pilar que a gente enxerga, ó, ele tá passando aqui, ó, o corte. Enxergo o pilar, aí depois eu continuo com o corte. Enxergo o vão da porta, aí eu continuo aqui, ó. Enxergo a janela da sala, continuo com ele aqui, passo, enxergo o vão da porta, passo aqui, enxergo a janela lá no fundo, continuo, passo pelo vão da porta. E aí eu tenho beiral e beiral ainda, tá? Aí naquele corte AB, olhe bem, lembra? Ele passa aqui na minha garagem, depois ele dá uma cortadinha aqui, ele passa pela janela do banheiro, aí eu vejo aqui, ó, o box ao fundo, continuo caminhando pelo banheiro, vejo o vãozinho da porta, a porta do quarto lá no fundo, passo aqui nesse vão que dá acesso à sala, enxergo a porta que passa da sala para a cozinha, a parede e saio na janela aqui de volta.
e aí vejo dos dois lados os beirais. Conseguiram acompanhar? Entendi. Entendeu? Agora sim. Ó, vamos voltar lá no corte. Vamos voltar no corte. Ó. 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 O corte, ó. O pilar, né? O corte CD. A minha varandinha vazada. Entrei na construção. Aí, ó, esse espaço aqui, com esse risquinho aqui, é a porta que eu passei no meio. Aí eu tô caminhando, ó. Enxergo lá no fundo a janela da sala, continuo, passo pela porta da cozinha, entre a sala e a cozinha, enxergo a janela da cozinha, passo aqui, de novo na porta e saio fora. E ainda enxergo os dois beirais, ó, na frente e atrás da cobertura. Esse é o corte, ó, CD. Aí, o corte AB, ó, corte AB, ó, começo por aqui, passo pela garagem, enxergo a porta da garagem lá no fundo, aí depois eu enxergo a janelinha do banheiro, enxergo o fundo do box, continuo no banheiro, saio pela porta do banheiro, ó, a porta do banheiro tá aqui, saio no corredor e enxergo a porta do fundo que dá acesso ao quarto. Passo por aquela abertura do corredor, enxergo a porta de acesso à cozinha, parede, saio aqui pela janela e aí eu tenho o beiral de novo. Conseguiram enxergar? Sim? Agora eu entendi. Entenderam? Uhum. Então, assim, ó, as coisas, o corte, ele é representado na planta baixa e ele é construído a partir de onde eu passei esse corte na planta baixa. Aí, ai, prof, aonde que a gente passa o corte? Então, num lugar em que eu acho interessante identificar alguma coisa. Então, normalmente, corte passa por cozinha e corte passa por banheiro. Por quê? Porque a gente já faz, né, uma visão daqueles espaços e nesses espaços a gente vai fazer, né, não nós nesse caso, né, mas o engenheiro civil normalmente depois ele faz o quê? Ele faz projetos acessórios a partir do projeto arquitetônico. Então ele vai fazer o projeto hidráulico, né, o projeto de água. Então ele vai fazer, onde tem essa parte hidráulica, né? Essa parte hidráulica tem no banheiro e na cozinha normalmente, tá? Então ele vai posição de canos, posição de, né, de pia, de torneira, né, posição de esgotamento dessa água. Então o projeto hidráulico vai mostrar isso. Ah, eu tenho água quente, então eu tenho o projeto hidráulico prevendo água quente e água fria, tá? Aí um outro projeto que nasce a partir do arquitetônico é o projeto elétrico, né? Então o engenheiro eletricista ele pega a planta que a gente desenvolve e aí o que ele faz? Ele define, né, em função daquilo que a gente desenhou, aonde estarão os pontos de luz, aonde estarão as tomadas, aonde estarão, né, os liga e desliga das iluminações. Então, tudo isso é previsto em função do nosso projeto arquitetônico. Então, por exemplo, aqui, ó, vou mostrar de novo a nossa planta baixa, né? Então, aqui, ó. Olha, então, por exemplo, lá, a nossa planta baixa, ela tá aqui, ó. Então, digamos lá que a gente fosse fazer o projeto elétrico aqui, né? Então, ó, eu tenho a porta, aí o engenheiro eletricista diz, bom, eu sei que aqui eu não posso pôr tomada, né? Vai ficar atrás da porta? Não dá, né? Então, assim, eu vou fazer nessa paredezinha aqui, talvez, nessa partezinha aqui, né? Uma primeira tomada. Abriu a porta, tem uma tomada assim, um liga e desliga aqui para acender a luz que normalmente fica no centro desse ambiente, né? Aí eu tenho que prever um número mínimo de tomadas, né? Então, por exemplo, onde é que eu vou pôr a TV, por exemplo, né? Então, nessa parede aqui, então eu tenho que prever os pontos aqui, né? Eu vou pôr o sofá onde? Vou pôr aqui, vou pôr uma poltrona para cá, tá? Então, em função da planta baixa, o engenheiro eletricista vai prever, né, o projeto elétrico, né? A cozinha.
Então, ela tem essa conformação, não necessariamente a gente precisa colocar essas estruturas aqui, né, pia, fogão e tal, mas aí, assim, em função dessa conformação, há uma expectativa, né, de colocação desses tipos de móvel. Então, por exemplo, eu posso normalmente pôr o fogão mais para cá e a pia nessa posição, tá? Aí eu posso pôr a janela, a minha geladeira para cá ou mais aqui no canto, né? Eu posso, de repente, prever uma mesa no centro, tá? E aí, por exemplo, eu tenho essa porta aqui, então, de repente, eu vou colocar a tomada por liga e desliga aqui, tá? E aí eu posso pôr uma outra tomada também para quando eu quero desligar aqui para sair, ou se eu vou entrar pela porta da cozinha, eu tenho que ter uma forma de ligar, né? Então, normalmente aqui, por exemplo, eu vou colocar uma tomada, né? Um liga e desliga da lâmpada, né? À medida em que eu possa entrar por aqui, então eu tenho a tomadinha ali em cima, né? E lógico, outras tomadas para os outros equipamentos aqui dentro. A mesma coisa aqui, ó, o quarto, né? Então, eu tenho uma expectativa, de repente, com esse dentinho, eu vou colocar o armário. Então, aqui não vai tomada, mas eu tenho um ponto de luz central aqui. Aí eu tenho uma expectativa de colocação, por exemplo, de cama, de repente ela vai ficar aqui, então tem que ter os pontos de tomadas aqui, tá? O liga e desliga talvez seja aqui nessa paredezinha, tá? Por quê? Porque eu tenho a porta nessa posição. Então, assim, ó, esse projeto, ele é básico, o projeto arquitetônico que a gente faz, ele é básico para os outros projetos, tá? Tanto do hidráulico quanto do elétrico, de tudo, tá? Então, por isso que a sua... E aí, assim, aqui eu estou falando da casa. E por que a Prof fala da casa se a gente não vai assinar a casa, se a gente não vai fazer a casa? Porque a casa, ela é didática à medida em que vocês conhecem o que a gente faz dentro da casa e o que a gente precisa em termos de cômodos nessa casa. Então, assim, a casa ou o apartamento, né? Precisa ter uma sala, precisa ter uma cozinha, precisa ter minimamente um banheiro e precisa ter quarto, né? O número de quartos, ele está condicionado ao número de habitantes que vão morar naquela casa, naquele apartamento, né? Então, por exemplo, essa casinha que a Prof faz aqui, que a gente usa, é uma casinha padrão, padrão Minha Casa Minha Vida, né? Então, é um casal com no máximo 2 filhos, certo? 1 a 2 filhos, tá? E aí, ainda bem que ainda tem uma garagem para caber o alto, né? Mas aí vocês vão me perguntar, Prof, mas a garagem aqui tá esquisita, né? Porque ela tá numa posição estranha, ó, em relação à sala, por exemplo, né? Então, assim, se fosse fazer esse projeto de novo, eu poria a garagem aqui desse lado, né? Por quê? Porque ela conectaria com a varanda, tá? E aí, assim, num dia de chuva, eu não tomava chuva, né? Eu guardava o meu... E aí, precisaria fazer uma garagem fechada, como é aqui? Não sei. De repente, se eu fizesse só um abrigo, fosse o suficiente, né? E ele estando conectado com a varanda, né? Eu acho que do ponto de vista de movimentação, né? Eu acho que fica mais conveniente, tá? Mas aí, isso vai muito do projetista, tá? Ah, eu quero pôr a garagem aqui porque eu quero fazer fechada. Não, quero fazer aqui, eu quero fazer aberta, um abrigo, por exemplo, né? Então, isso é muito da pessoa que está projetando. Entenderam como é que é? Tranquilo? Entendido, prof. É bastante coisa. Olha, essa aula vocês vão ter que assistir de novo a prof falando, né? E quando vocês forem fazer o das... É bastante, viu, Júlia? É bastante. Então, assim, uma outra coisa que eu gosto de comentar com vocês, tá? E eu vou abrir de novo aqui o projeto arquitetônico, tá? E aí eu vou dizer para vocês o seguinte, né? Então, vocês não me perguntaram, mas eu me adianto falando, né? Que tamanho tem que ter as janelas? Porque eu falei das portas, né? Então, assim, portas de entrada, normalmente eu posso fazer portas mais largas, né? Então, essa P1 poderia ser uma porta de 80, ela poderia se repetir aqui também de 80. Eu poderia usar um outro tipo de porta, uma porta menor, por exemplo, P2 e P2 aqui com as portas de 70, e o banheiro, a porta menorzinha. Eu poderia fazer uma porta de 60 aqui, tá? Esta opção aqui no projeto ficou, P1 ficou tanto na saída da cozinha, quanto na entrada da sala, quanto nos 2 quartos, tá? E eu fiz P2 a porta de 70, eu não fiz uma porta tão estreitinha para o banheiro, tá?
Agora, as janelas, eu fiz o mesmo tamanho de janela para todos os cômodos, exceto o banheiro, tá? E aí, eu vou dizer para vocês o seguinte, né? Então, existe, quando eu vou pensar em janelas, né, ou em vitrôs para banheiro, então, assim, existe uma altura mínima de peitoril. O que é o peitoril? Mínimo e máximo, né? Então, assim, o peitoril é a altura do piso acabado até aonde começa a janela, tá? Então, assim, a altura do peitoril, por exemplo, para uma janela de cozinha, em geral 1,10 m, tá? Para um quarto, eu posso ter de 90 até 1,10 m, para as janelas mais altas, tá? Numa sala, eu posso também ter de 90 até 1,10 m de altura de peitoril. E as janelas, tanto do quarto, quanto das salas, quanto da cozinha, elas devem ficar alinhadas com as portas, entendeu? Ela não deve ficar, como eu tinha mostrado naquela fachada, onde a porta ficou mais baixa do que a altura das janelas. As janelas ficaram mais altas, tá? Então, esteticamente falando, é importante que as janelas fiquem, né? Elas fiquem no nível, na altura das portas, né? Então, das portas para baixo, que daí, quando você olha, você vê uma coisa uniforme, tá? Então, isso é uma coisa importante. Aí, assim, o pé direito, como eu falei para vocês, ele vai do piso acabado até onde a gente tem o forro, tá? Então, assim, o que é um pé direito? Nos apartamentos, eu tenho pé direito variando de 2,60 normalmente até 2,80 no máximo, tá? Nas casas, eu posso trabalhar com pé direito um pouquinho mais alto, né? Então, assim, mas entre 2,60 até 2,80, 3 metros para apartamento, praticamente a gente não tem, né? O meu aqui, 2,10 da porta, deve dar uns 2,60, tá? O meu aqui. Então, é uma altura normal, né? De pé direito para apartamento, tá? E o banheiro, olhe bem, o banheiro normalmente ele fica um pouquinho mais baixo, por quê? Porque no apartamento, no andar, eu tenho a parte de tubulação passando por ali, né? Então, o banheiro acaba ficando com o pé direito um pouquinho mais baixo. A casa, ela pode ser feita com o pé direito mais alto, né? E um galpão, por exemplo, um pé direito de um galpão, ele vai variar em função daquilo que eu vou ter embaixo dele, né? Então, por exemplo, um galpão de máquinas, por exemplo, dependendo da máquina que eu vou guardar lá embaixo, né? Ele pode ter 4 metros de pé direito, 4,5 metros, depende, aí depende muito, tá? Então, ele vai variar em relação a isso. Agora, voltando lá ao tamanho, as portas vocês já viram, né? As janelas, então assim, anota lá no caderno de desenho. Qual é a medida? Como é que a gente faz a continha para saber que tamanho que tem que ter aquela janela, né? Qual é a área daquela janela? E qual é o que norteia isso, né? A área de janela está relacionado a ventilação e iluminação natural, tá? Ventilação e iluminação natural. Então, assim, a gente trabalha com, no mínimo, 1/8 da área do piso do cômodo. Então, por exemplo, digamos lá que eu tenho o meu quarto de 3x3. Então, ele tem 9 metros quadrados, certo? Quero saber qual é a medida mínima da área da minha janela, tá? Então, vou fazer a continha, ó, vou fazer a continha. Então, vou fazer aqui a continha para vocês, ó. Entra aqui, calculadora. Ó, vou pegar os 9 metros e vou dividir por 8, que é 1/8, né? Divido por 8, dá 1,12, tá? Então, assim, 1,12 significa que a minha janela teria, por exemplo, uma altura de 1 metro e, no mínimo, 1,12 de largura. Então, assim, medidas quebradas, queridos, só se a gente mandar fazer a janela, tá? Então, o que é padrão que a gente acha bem no comércio é uma janelinha de 1 por 1,20, certo? 1 por 1, nesse meu quarto, seria pequeno, tá? No mínimo, 1 por 1,12.
mais 1 por 1,12 eu teria que mandar fazer. Então, a gente acha aquelas janelinhas normais, 1 metro de altura por 1,12, 1,20 de largura. 1 metro de altura por 1,20 de largura. Aí, eu tenho uma sala, tá? Digamos lá que a minha sala tenha 3 por 4. 3 por 4 dá uma área de 12 metros quadrados, certo? Então, vamos lá. 12 metros quadrados, vamos fazer a continha. Ó, 12 metros, a área de piso, divido por 8, que é 1/8, vão dar 1,5, tá? Então, assim, se eu quero pôr só uma janela na minha sala, então, de repente, eu compraria uma janela de 1 metro de altura, né? 1 metro de altura por 1,5 de largura. 1 metro por 1,5. Ah, prof, eu quero pôr mais janela na sala. Pode? Pode, né? Posso pôr. Então, assim, é no mínimo 1,5 metro de área de janela. Vocês entendem? Então, é isso que funciona. Aí, as necessidades, né, em termos de ventilação e iluminação estão atendidas, tá? Então, para mais não tem problema, para menos não deve, tá? Aí, tem a questão do banheiro. Então, banheiro, gente, é um negócio muito sério. Peitoria de banheiro não deve ser inferior a 1,5 metro. Então, ou seja, a altura do piso acabado até a base da janelinha lá do meu banheiro não deve ser menor que 1,5. Por quê? Porque o banheiro é uma área muito reservada, né? E essa janela de banheiro, normalmente, aonde que ela está posicionada? Dentro do box. E estando dentro do box, imagine uma janela muito baixa dentro do box. Desagradável, né? Então, assim, normalmente as janelas de banheiro, elas são altas, ou seja, pense bem, né? Vai ser, né, uma tristeza, né? Aquela janelona no banheiro não dá, né? Então, no mínimo 1,5 de pé direito, né? De peitoril, no caso, e a janelinha vai ser dali para cima. Entendeu? Não pode, viu, Rafa? Então, do ponto de vista técnico, não passa um projeto assim, né? Então, é o peitoril de no mínimo 1,5 metro. No meu projeto aqui, deixa eu dar uma olhada quanto é que ficou. Não, ele não está aqui. Ele está lá na... Ele está no... Deixa eu ver uma coisa aqui, deixa eu carregar a aula. Aqui, como é que nós temos? Eu não identifiquei aqui. Mas é no mínimo 1,5 metro, tá? No mínimo 1,5 metro. Tá? Por quê? Porque essa janelinha tem 60, tá? E ela vai facear 1,5 com 60 dá 2,10, que é a altura da porta, tá? Então, é assim que vai ficar, tá? Ó, aqui, ó, ela tem 60 mais 1,5, aí ela fica na alturinha da porta, que é 2,10. Entenderam? Tranquilo? Ó, então, área de janela... Entendeu, Rafa? Entenderam, queridos? Sim. Tranquilo? Tranquilo. Marca lá no cantinho das anotações de desenho, tá? Sim. No mínimo 8º de área de piso. Tá bem? E aí, prof? Então tá. Então vamos mais um pouquinho. Bastante coisa. Aí vamos passar aqui. Esses cortes nós já tínhamos vistos, né? Os elementos, os telhados. Epa, fechou aqui de novo. Vamos lá, os telhados. Aí nós tínhamos visto a fachada, ó. Então, quando vocês forem fazer, vocês vão alinhar a janela com a porta, tá? As duas janelas com a porta. A situação, as distâncias, a gente falou, a orientação, aí a gente falou aqui do norte também. Falamos do quadro de abertura de áreas, falamos do layout, os cuidados que a gente tem que ter, os estilos de linhas, tá? Falei aqui direitinho, as linhas de chamadas, as tracejadas, a questão do beiral, né? E aí, eu falei do corte, que a gente voltou várias vezes lá e a gente mostrou.
E aí aqui um pouco mais de detalhamento, né, com relação à representação das janelas. Então, assim, ó, imaginem que eu passe um plano horizontal cortando aqui para eu olhar a janela de cima. Então, o que eu vejo? Na planta, eu vejo assim, ó, os limites da parede, com linha contínua grossinha, aqui, né, a soleira da minha janela, a esquadria aqui no meio, tá? E nesse caso, eu quero mostrar para vocês o seguinte, ó. Quando eu não uso quadro de aberturas, eu posso colocar as medidas da minha janela e também da minha porta na planta. Então, eu tenho aqui, ponho uma linha de chamada, tá? Com lápis 2H, coloco a largura aqui da minha janela, a altura da minha janela e o peitoril aqui embaixo. Então, ó, largura, altura e peitoril. Isso quando eu vou fazer a identificação, né, dessa janela na planta, que é como eu estou fazendo aqui. Tá bem? Ó, parede, parede. A soleira da janela, que é a continuação da parede, né, em cima da parede cortada, e a esquadria posicionada. E as medidas aqui com uma linha de chamada, tá? Largura, altura e peitoril da janela. Aí, o que mais que eu tenho? Ah, é um outro tipo de janela. É uma janelinha do tipo maxillar do banheiro, né? Então, ó, ela tem aqui identificada. Como é que eu vou fazer? Ah, eu vou fazer com essa representação aqui, ó. Os limites aqui. E aí, ó, estão vendo que continua aqui grossinho? E eu só vou fazer a posição da esquadria tracejado. Isso aqui para esse tipo de janela, tipo maxillar, tá? Aí eu tenho uma coisa importantíssima aqui. Ai, prof, como é que a gente faz para identificar a porta? Tem que fazer a folha da porta e isso aqui circular é preciso? Não, eu posso fazer na forma de um triângulo. Então, eu ponho aqui a porta, né? Com a espessurinha que ela tem, né? Em torno de 3 centímetros, representada aqui. Essa folha aqui equivale a esse vão. Então, essa folha aqui vai ser de ou 60, se for banheiro, ou 70, ou 80, enfim, tá? E a espessurinha que é a espessurinha da porta, né? 2 centímetros, 3 centímetros normalmente, tá? A folha da porta. E eu posso fazer como se fosse um triângulo aqui. Isso aqui é a identificação de como é que essa porta abre, tá? Que nas plantas geralmente aparece redondinho. Aí, vocês vão me perguntar aqui, prof, mas está afastado da porta, da parede, né? A porta fica afastada da parede. Sim. Então, todas as portas, né? Quando a gente vai desenhar, a gente tem que deixar um espacinho, né? Do canto da parede, que se chama boneca, boneca da porta. Essa boneca, ela tem uma medida mínima aqui de 10 centímetros, tá? Por que isso, né? Porque senão como é que vai fazer? Essa porta vai bater toda vez na parede, né? Então, eu prevejo sempre a boneca da porta. Então, essa medida é no mínimo, né? Essa medidinha aqui no mínimo de 10 centímetros, né? Ó, aqui a medidinha no mínimo de 10 centímetros, esse espacinho aqui. Aí eu vou fazer o projeto dessa porta aqui, mas ela está num corredor. Então, eu tenho que pensar que do outro lado também eu não posso encostar, que a porta não pode sair aqui já. Ela tem que ter um espacinho aqui de parede, né? Até porque eu tenho a guarnição, a moldura da minha porta, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um corredor e eu vou ter uma porta aqui, eu tenho uma boneca nessa posição de 10 centímetros e uma boneca de 10 aqui. Se eu vou colocar uma porta de 70, então esse corredor tem que ter no mínimo 90 centímetros de largura. Ou seja, 70 para a porta, 10 para essa boneca e 10 para essa outra. Se eu quero fazer uma porta mais larga, então, consequentemente, o meu corredor vai ter que ser mais largo. Ah, se eu quero usar uma porta de 80, boneca de 10 mais boneca de 10, no mínimo 1 metro de corredor, tá? Aí, existem 3 formas diferentes de eu identificar, desenhar essa porta. Então, por exemplo, se eu faço a porta, o seu arco de abrir e não tem nada aqui embaixo, significa que portas que ligam compartimentos onde não existe diferença de nível entre o espaço que eu estou
para fora e o espaço que eu estou para dentro do ambiente, tá? Então, aqui eu não tenho diferença de nível. Quando eu tenho um tracinho, só um tracinho para cá, significa que do meio externo para o meio interno há um desnível, tá? Agora, quando eu tenho soleira aqui, ó, então significa que eu tenho desnível em relação ao meio externo e desnível em relação ao meio interno, tá? Então eu tenho aqui normalmente mais elevado, aqui um pouquinho mais baixo e aqui um pouquinho mais baixo também, tá? É o caso dessa portinha que eu mostro aqui, ó, a soleirinha dela, tá? No meio interno é mais baixo e no meio externo mais baixo ainda, tá? Então, ó, sem risquinho significa que não tem diferença de nível. Com risquinho único, então normalmente é para o meio interno. Com os dois risquinhos, eu tenho soleira da porta, então eu tenho desnível aqui e desnível aqui, tá? As nossas portas lá no campus, todas têm soleira. Então, todas têm um pequeno desnível em relação ao meio externo e do meio externo e da soleira em relação ao espaço interno. Outra coisa que vocês vão observar quando vocês forem lá para o campus, né? As nossas bonecas, por isso que eu digo, a boneca é no mínimo de 10 centímetros. As nossas bonecas todas são mais largas. Por quê? Porque todo o nosso padrão de iluminação, ele é externo às paredes, né? Todo o nosso projeto elétrico, ele não é embutido, ele é aparente, tá? E isso é normal nos prédios de escola, nos prédios de uma forma geral, né? Então, assim, na casa que a gente normalmente faz tudo embutido, rasgadinho, colocadinho dentro da parede, né? Porque normalmente numa casa as mudanças serão mínimas, né? Então o projeto já foi pensado né, no morador, etc, etc. Mas por exemplo, num galpão industrial, numa escola, num outro tipo de construção como essa, né? Então, assim, ó, lá na escola, o que que tem, né? Então, eu tenho previsto alguns equipamentos que eu vou ligar lá dentro da sala, mas com o tempo eu posso querer colocar mais coisa, né? Então, eu vou mexer e aí tem tudo externo e aí tá atrás da porta também. Então, as nossas bonecas são todas mais largas. Se eu não me engano, as nossas bonecas são todas de 20 centímetros, tá? Então, isso aí é um padrão lá. Outra coisa também que vocês vão observar quando vocês forem no campus, eu estou falando de todas as janelas ficarem alinhadas com as portas. As nossas janelas não alinham com as portas. As portas são padrão de 2,10, mas as nossas janelas são todas acima né, das portas. E por que isso? Então, eu tenho uma janela vertical, né, aliás, uma janela horizontal, acima de uma lateral das salas, né, e eu tenho no outro lado também. Por que é isso? Né? Porque eu tenho que ter uma sala muito bem iluminada e muito bem ventilada. Então, para eu conseguir só numa face colocar, né, só numa lateral colocar todas essas janelas, então as janelas são muito grandes. Então, elas são superiores às dimensões das portas, tá? Então, é isso que acontece lá. Mas é uma situação pontual, né? Numa casa, normalmente, ou num apartamento, a gente alinha todas as janelas com a altura das portas. Então, tudo não ultrapassa 2,10 metros de altura, tá bem? E, lógico, o pé direito das nossas salas lá é mais alto do que os pés direitos que a gente tem aqui, tá? Se eu não me engano, os nossos pés direitos lá ultrapassam 3 metros. Mas a gente vai ver. Depois eu mostro para vocês em construções que a gente vai se encontrar, né? Aí eu mostro para vocês de novo lá. Então, de boneca tá tudo certo? Tranquilo? Alguma dúvida aqui? Não, prof. Tudo bem? É bastante coisa, mas vai anotando aí. Vamos lá. Agora falta pouco. Bom, aqui eu ainda tenho mais alguns desenhos, né, de portas, né? Aí a porta que abre, a porta que abre aqui com desnível, mostrando para vocês, a porta de correr, aquela que corre sobre a parede, com um rasgo na parede, embutido na parede, tá? Aqui eu tenho essas portas de elevação, que na representação da planta fica parecido com uma janela. Aqui eu tenho aquelas portas que elas abrem tanto de um lado quanto de outro, né? Então ela tem um pivô, que a gente chama aqui, para possibilitar ela andar dos dois lados, e aí a representação dela é diferente um pouquinho na planta, né?
ela fica um tracinho aqui e ela fica aparecendo aqui numa das laterais, né? Normalmente na posição superior aqui, por causa dessa posição desse pivô aqui, tá? O que mais que nós temos? Aqui a cotagem das portas-janelas, um slide englobando as duas coisas, tá? Então, a porta, olha aqui, tem o tracinho fininho aqui, significa que tem o desnível para o ambiente interno, a portinha aqui, a boneca e as medidas dessa porta. Então, ela tem 80 centímetros de largura por 2,10 de altura, tá? Ou essa porta pode ser identificada aqui no nosso quadro de aberturas, tá? Aqui eu tenho, da mesma forma, a cotagem da janela, né? Então, aqui, ó, a minha parede, a janelinha com a esquadria aqui no meio, a outra parede, uma linha de chamada, largura, altura e peitoril. Ou essa janela num quadro de aberturas, né, onde eu tenho largura, altura e peitoril identificados, tá? Então, ou eu posso fazer direto na planta, ou eu posso fazer na forma de quadro, tá? Então, as duas situações. Aqui, queridos, eu também tenho as linhas interrompidas, que a gente já tinha falado lá dos cortes. Aqui, as linhas quebradas, né? Então, assim, eu quero fazer, definir uma continuidade do elemento, eu quero interromper essa continuidade, então eu uso essa interrupção aqui, ó. Essa interrupção parece uma senoide, né? Ela parece um Zzinho aqui, ó. Aqui e aqui. A mesma coisa eu posso fazer para piso, a mesma coisa eu posso identificar na planta, eu posso fazer uma interrupção, tá? Então, essa aqui é a identificação de uma interrupção, uma linha de interrupção, uma linha interrompida, tá? Então, é assim que eu faço. A marcação de detalhe. Então, eu circundo, né, com aquele 2H, um tracinho bem fino, faço uma linha de chamada e identifico aqui, ó, na folha 3, de 355 folhas, eu tenho o detalhe dessa situação aqui. Aqui, ó, eu quero fazer esse banheiro todo detalhado. Então, eu tô circundando aqui com tracejado, faço uma linha de chamada, aí, ó, com esse círculo aqui, ponho na folha 4, de 345 folhas que tem o meu projeto, eu tenho o detalhe do meu banheiro, tá? Essa questão de pena aqui é quando a gente usava nanquim, né? Então, olha, mais fraquinho, 2H, mais fortinho, 2B, tá? Então, isso aqui, os tracejadinhos também que são fortinhos, linha de chamada. Então, isso aqui tem, a gente vai falando do número, do tipo de lápis que a gente vai usando, tá? Aqui, ó, Júlia, a identificação dos desníveis, né, que você perguntou para a prof. Então, eu posso identificar dessa forma aqui, ou com uma setinha, e aí esse tracinho aqui indicando a medida. Então, por exemplo, essa medida aqui, essa minha setinha, né? Com essa linha de chamada, então significa que essa altura aqui está a 0,30 centímetros, e esse mais significa que está acima da referência de nível 00. Eu posso fazer a referência de nível também dessa forma, eu poderia fazer essa setinha, né? A linha de chamada, e aí 0,0, daí não tem mais, né? 0,0 como tem aqui, tá? Aí vocês vão me perguntar, prof, mas tem desnível negativo? Tem. Então, assim, ó, algumas construções, isso é mais arquitetônico, né? Então, assim, aqueles projetos arquitetônicos onde a gente quer aproveitar um desnível, por exemplo, no terreno, né? Então, você vai construir uma casa, né? E aí o terreno tem uma parte que é mais alta, que você usa como referência 00, mas você tem uma parte mais baixa que você vai continuar com o seu projeto. E esse desnível em relação à referência de nível lá em cima, 2,10 metros. Então, quando você vai referenciar isso em planta e não em corte, então você vai fazer a identificação ali com menos a altura que está, ou seja, significa que está abaixo da referência que você definiu para o seu projeto, que é o 00, em tantos metros, no caso ali 2,10 metros. Tranquilo, Júlia? Entendeu, filha? Deixa eu fazer entrar aqui as minhas mensagens. Tranquilo, né?
Então, tem vários jeitinhos da gente fazer, ó. Faz essa setinha assim, ou assim. Na planta eu posso fazer assim. Então, tem várias formas da gente fazer, tá? E, por fim, e não menos importante, eu tenho a representação dos materiais. Aí, assim, olha, na verdade, no AutoCAD, no SketchUp, que são os mais conhecidos, né, que são os programas que a gente normalmente usa para os projetos, né, quando a gente vai fazer um projeto arquitetônico, né, ou até um projeto, enfim, a gente vai fazer o desenho, né? Então, assim, ele tem um banco de dados lá que, por exemplo, assim, eu quero fazer uma achura de alguma coisa e essa alguma coisa é em concreto e é numa vista. Então, ele tem lá essa representação para pintar aquela área lá que é de concreto à vista, tá? Mas eu estou falando do concreto e ele está numa posição de corte. Então, ele tem uma forma de representar. Aí eu vou representar uma estrutura, né, de pedra, um mármore, um granito, mas ela está em vista. Ela está dessa forma. Mas eu estou em corte, ela tem essa aparência. A madeira em vista tem essa aparência. Se eu estou representando num corte, ela tem essa outra aparência. Se eu estou usando, isso aqui é madeira, né? Aí se eu estou usando um compensado, né, uma madeira na forma de aquela madeira compensada, tem um jeitinho. Se é um aço, se é um isolante térmico, isolamento térmico, né, que eu vou usar como revestimento. Se a alvenaria é em corte, então eu posso deixar ela vazadinha, como a gente está fazendo lá, ou eu posso usar uma achura, eu posso pintar, né? Se eu vou fazer a identificação de uma argamassa, né, de uma parede com uma argamassa específica, eu também tenho, um talude em vista, um enchimento de piso que vocês viram lá nos desenhos, uma área de aterro, se eu vou usar um material vinílico, né, uma borracha, um neoprene, geralmente para revestimento de piso, eu tenho esse revestimento, essa aparência. Então, enfim, existem representação dos materiais. Para cada um deles, eu tenho uma representação específica. E o que é isso? Né? Ele vai enriquecer o meu projeto, ele vai deixar o meu projeto mais bonitinho. Mas não significa que eu não possa fazer daquele jeitinho que eu vou mostrar para vocês na planta baixa que nós vamos construir. Tá? Entendido até aqui? Então, como a prof disse, é coisa de montão. Então, assim, ó, vocês têm que deixar essa apresentação junto com vocês, baixem ela do Moodle, guarda lá com vocês, porque para consulta é importante, né? Então, vamos lá. Aí, diga, Marcelo. Sim, a aula, claro que sim. A aula vai estar no nosso canal, no Campo Constrói, né? Como todas as nossas aulas, tá? Esse material escrito, ele já está no Moodle. Sim, tudo. Mas a aula vai pro canal. E, Marcelo, essa aula, eu repito, né? Porque eu dou aula disso há muito tempo, né? Então, assim, desde que nós entramos na pandemia, né? Então, 2020, 2020/1, 2020/2, 2021/1, agora 2021/2, todas as minhas turmas têm playlist lá no nosso canal, tá? Então, assim, vai estar essa nossa aula, e aí, se você consultar as playlists das outras turmas, né? Você vai olhar lá a playlist da data em que eu dei a aula referente ao projeto arquitetônico, né? Tem essas mesmas coisas também. Então, essas aulas, sim, nós colocamos as áreas dos cômodos, como está no desenho, exatamente. Vou mostrar para vocês aqui, então, tá? Vou mostrar uns projetinhos. Ó, na semana que vem, então, o que nós vamos fazer? Assim, olha, eu já coloquei tudo aqui, tá? Então, eu tenho o slide 1, slide 2 e slide 3. Então, assim, não é para fazer tudo para essa aula. Para a aula, para segunda-feira que vem, vocês vão fazer só essa planta baixa. Só esta planta baixa, tá? Então, assim, qual é a escala que vocês vão fazer? Vocês vão fazer ou na escala de 1/50, o desenho, ou na escala de 1/100. As medidas que vocês estão lendo aqui são medidas do projeto real, do objeto real. Então, tudo tem metros.
Então, vocês vão precisar, ou vocês vão fazer o desenho na escala de 1 para 50 ou 1 para 100, então vocês vão ter que transformar essas medidas aqui, né? Mas, na hora de escrever as medidas do projeto, são as medidas do objeto real, certo? Então, é isso. Aí, Júlia, como você perguntou, todos os cômodos têm as suas áreas, tá? Então, o quarto 1 tem área de 12,60, eu acho, 12,60 metros quadrados, a varanda tem 5,67, a sala tem 13,11, a cozinha tem 9,15, esse outro quarto tem 12,96 e a minha garagem não tem, mas vocês têm como calcular, olha, ela tem 2,65 por 4,5, porque aqui está incluindo a minha paredinha, então tem 15, 4,5. Então, por exemplo, a garagem tem uma área de, vou fazer aqui a conta para vocês. Qual é a área da garagem? 2,65, que está marcadinho aqui, 2,65 por 4,5. Então, olha, 4,5 por quê? Porque 4,65 está incluindo a espessura dessa paredezinha. E essa paredezinha aqui, ela tem 0,15. Então, 4,65 menos 0,15 dá 4,5. Então, a área da garagem, queridos, é 11,92, certo? Anota ali, Júlia, 11,92 metros quadrados. Tá bem? Aí, olha aqui o que a prof já fez, O nível da garagem, 0,15. O do banheiro, que está na mesma altura, 0,15. E o restante da casa, que está tudo no mesmo nível, 0,20. Então, eu só pus na sala, tá certo? Só pus na sala, tá? E aí, é só o box que está em 0,15 e a garagem, tá bem? Bom, aí, quando vocês forem desenhar, vocês podem colocar aqui o tracinho como se fosse um triângulo nas portas, tá? Não precisa colocar essas coisas escritas aqui no desenho, tá bem? Essas coisas escritas vão ajudar vocês na hora de fazer o desenho. Por quê? Porque onde for P1 é porta de 80. Então, essa medida aqui é 80, essa medida aqui é 80. Agora, como é P2, é 70, tá? Mas aqui é 80, aqui é 80, aqui é 80, tá? As janelas, elas estão, exceto a janela do banheiro, né? Que está deslocada do centro aqui, do meio da peça, né? Por conta de que eu tenho o limite da garagem aqui, ela está no centro aqui, mas ela não está no centro do compartimento como um todo. Mas o quarto, ela é centralizada. Na varanda, aqui, a sala com a varanda, como é que eu fiz isso aqui, Então, eu fiz assim, dessa medida aqui do limite da parede daqui da varanda, né? Até o limite aqui do pilar, eu tenho 3,15 metros, tá? Então, eu descontei a boneca, 10 centímetros, descontei 80. Então, olha, daqui até lá, eu tenho 90 centímetros. Então, dos 3,15, eu vou fazer a seguinte continha, Vamos lá. Dos 3,15, que é a medida daqui até aqui, dos 3,15, eu descontei 90, que é a boneca da porta mais a largura da porta P1, ponto 90, vão sobrar 2,25. Então, daqui até aqui tem 2,25. Aí, o J1 tem 1,60. Então, eu vou fazer 2,25 menos 1,60, que é a largura da minha janela J1, sobram 65 centímetros. Então, olha, esse pedacinho aqui tem 0,32 e esse pedacinho 0,32. Então, ela está centralizada nessa paredezinha aqui. Essa outra janela, que é uma J1 também, aí sim ela está centralizada neste vão inteiro. Então, eu vou fazer 4,30 menos 1,60, o que sobrar vai dividir para cá e para cá. Então, ela está centralizada. A mesma coisa na cozinha, a mesma coisa nesse quarto, a mesma coisa nesse outro quarto, tá?
Aí o banheiro, o que vai acontecer? Nós vamos ter que ir fazendo por partes, né? Ó, eu tenho 4,65 aqui. Eu recomendo que vocês façam primeiro o desenho, né, do corpo da casa e depois vocês façam o desenho da garagem, né? Que daí fica fácil de vocês acharem essa medida daqui até aqui para poder centralizar a janelinha 2, tá? Não precisa fazer o desenho nem do vaso, nem da pia, nem da geladeira, nem da pia, nem do fogão. Mas vocês façam sim o quadriculado do piso, tá? Então, assim, vocês vão pegar um piso padrão lá, por exemplo, 45 por 45, né? Então, vocês podem fazer esse 45 por 45 nos dois ambientes aqui. Lógico que ele tá 45 por 45, vai ter que estar desenhado em escala, né? Vocês vão ter que ver que tamanho que vai ter que ficar esse quadriculadinho aqui. Tudo que for limite de parede com 2B, tudo que for desenho de janela 2H, tá? Vocês podem usar o HB para fazer todas as escritas. O HB é o nosso lápis de escrita, tá? As linhas de chamada com 2H. O tracejado aqui do beiral, ó, que vocês estão vendo que ele tem meio metro, né? Ó, beiral, meio metro. Também com 2H. E aí o corte, vocês vão fazer aqui, ó, podem fazer tudo com o nosso 2B, né? Traço ponto, traço ponto, traço ponto, vocês fazem o AB e o CD aqui, tá? Não tá dando para ver aqui que ele tá mais embaixo, ó. Aí, as linhas de chamada, elas estão bem afastadas aqui, né? Em função do quê? Do beiral, tá? Mas elas estão bem pertinho aqui na garagem, tá? Então, qual é essa distancinha aqui? 1 milímetro, 2 milímetros no máximo, tá? Qual é essa distância aqui, ó? De repente, se vocês forem fazer na escala de 1 para 100, vocês podem fazer com meio centímetro, né? Esse tracinho aqui, ó. A mesma coisa aqui, ó. Eu vou deixar uma distância aqui, por exemplo, de 1 centímetro aqui, porque eu tenho beiral. E aí, entre as duas linhas de chamada aqui, pode deixar com meio centímetro. Ah, prof, quero fazer de 1 para 50. Pode daí fazer um pouquinho mais espaçado, tá? Mais espaçado. A posição das escritas, elas têm que ser exatamente como estão aparecendo aqui para a prof. Olha, o que está escrito na horizontal dessa forma, e o que está escrito na vertical nessa posição aqui, tá bem? E não precisa colocar essas informações aqui na planta. Eu quero só o desenho da planta. Mas vamos lá para a gente discutir a questão do nosso selo, tá? Então, anotem lá na anotação de desenho, no nosso caderno de desenho, quais são as medidas do nosso selo novo. Então, ó, lembra que a prof falou? A largura do selo, ela não muda. Então, os 178 milímetros de largura não mudam. Mas vai mudar a altura do selo. A altura do selo agora vai ser 48 milímetros, ou seja, o dobro da medida que a gente vinha usando até agora, tá? E como é que isso vai ser distribuído? Ó, a parte que diz respeito à empresa, ela vai ter 16 milímetros aqui, ó, 16 milímetros, tá? Para vocês poderem escrever Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, Campus de Curitibanos, tá bem? Então, é a empresa responsável lá, que vocês estão ligados, que vocês estão trabalhando ali para produzir esse projeto, tá? Aí, a obra ou levantamento, essa alturinha aqui é de 8 milímetros, tá? Então, vocês vão escrever a palavra obra/levantamento. E aqui, o que é essa nossa obra? Uma residência unifamiliar, tá? Então, obra/levantamento, 2 pontos, residência unifamiliar, ou seja, residência para uma única família. Residência unifamiliar. Aí, ó, essa altura aqui do local e essa altura aqui do projeto, vocês vão fazer com 12 milímetros, tá? Então, o local, vocês vão colocar Curitibanos, tá? O projeto, vocês vão escrever arquitetônico. O proprietário, vocês vão colocar ali quem vocês quiserem, né? Pode colocar o meu nome, o proprietário sou eu, então, professora Mônica, tá? O desenho é o nome de vocês. Quem está responsável pelo desenho são vocês, tá?
Aí, assim, ó, área, data e escala, então é 8 milímetros, 8 milímetros, 8 milímetros. A área é a área total construída da casinha, tá? Incluindo a nossa garagem. A data é a data que vocês fizerem o desenho. Então, digamos que vocês vão fazer na sexta-feira, tá? Então, 4/02/2022. A escala, ou vocês vão fazer o desenho na escala de 1/50, ou vocês vão fazer a escala de 1/100. E eu vou fazer aqui, ó, a folha vai ser 1/1, tá? Ou simplesmente 1, folha 1, tá bom? Então, ó, e aí as larguras, ó, essa parte do projeto nós vamos fazer com 78 milímetros. Essa parte, para vocês escreverem desenho proprietário, 40. Essa parte aqui de escala, data e área, 40. E essa partezinha aqui para folha, 20. Entenderam? Anotaram tudo? Sim? A distância do beiral, Marcelo, 0,50, tá? 0,50 do beiral em relação à parede, tá? Então, ó, 178 por 48. Aí, 16, 8, 12, 12. Aqui vai ser 8, 8 e 8. Aqui é 78, 40, 40, 20. Certo? Combinadíssimos? As informações vocês anotaram também? O nome da empresa, o tipo de obra. Diga, Júlia. O local, o projeto, que é arquitetônico, proprietário, desenho, a área. Ah, vamos dar uma olhada aqui na área. Como é que vocês vão calcular aqui? Abençoada da área. Então, assim, ó, quando vocês forem calcular a área total construída... Opa, caiu aqui, peraí. Vou aumentar um pouquinho. Ó, façam assim, ó. Ó, uma sugestão. Vocês peguem aqui, ó. Então, a nossa casa, olha, pega aqui, ó. 25 da parede, mais 3,60, mais 15 dessa paredinha interna que é mais fininha, mais 3,15, mais 25. Então, vamos somar. Olha, vamos somar aqui. Ó, deixa eu somar aqui na minha calculadora, no meu celular. Meu Deus. Então, vamos lá. Ó, 0,25 mais 3,60 mais 0,15 mais 3,15 mais 0,25. Então, olha, a nossa casa, ela tem 7,40 metros de largura e o comprimento são os 10 metros. Então, vamos calcular a área desse retângulo aqui. 7,4 vezes 10 vão dar 74 metros, certo? 74 metros, ó, 0,25 mais 3,60 mais 0,15 mais 13,15 mais 0,25, certo? Confere? Ó, ponto 25 da parede, mais 3,60 do vão do quarto, mais ponto 15, mais 3,15, mais ponto 25, 7,4. Multiplicado por 10, 74. Aí vamos fazer a garagem. Olha, a garagem tem 2,65 mais 0,15, tá? Então, guardem os 74 lá para a gente poder fazer o cálculo aqui, ó. Então, a garagem, 2,65 mais 0,15. Então, de largura, a minha garagem tem 2,80 por 4,65, certo? Que é incluindo a parede, vezes 4,65. Então, olha, de área construída de garagem, eu tenho 13,02 metros quadrados, que somados com 74 da casa, tem... Então, a minha área total construída são 87,02 metros quadrados. Vocês entenderam o que a prof fez? Sim?
Entendeu? Certinho? Então, assim, ai, prof, eu quero fazer de outro jeito. Olha, independe. Se vocês chegarem nesse valor, para mim, tá ótimo. Do jeito que vocês quiserem fazer, para mim tá bom. Mas a nossa área total construída da nossa casa é isso, tá? São os 87,02 metros quadrados, que vocês vão anotar lá no meu selo. Tá bem? Alguma dúvida? Na hora de fazer. Eu ia falar isso. É de praxe, Rafael, é de praxe. É de praxe. Então, assim, por isso que eu digo e repito, ó, assim, ó. Não deixem para muito depois para vocês pegarem para fazer, tá? Isso, sem as informações do lado, viu, Júlia? Eu não vou colocar essa parte aqui, tá? Essa parte, ela vai estar incluída na planta baixa, tá? Qual é a escala que vocês vão fazer? Ou 1 para 50 ou 1 para 100. Centralizado na nossa folha. E o selo é aquele selão bonitão. Não esqueçam das margens. Ó, margem esquerda, né, que está ao contrário de vocês, está em espelho, margem esquerda, 25, certo? Superior, inferior e lateral direita, né? Está ao contrário de vocês, né? Aqui, lateral direita, lateral esquerda, né? A lateral esquerda, 25, lateral direita, superior e inferior, 7 milímetros. Vocês lembram? Daí, Tudo feito com ainda tá na cabeça. Lembra ainda, Rafa? Lembro. Graças a Deus, né? Tudo feito e escrito com o HB, tá? O desenho da planta que tem aquelas diferenciações que eu mostrei para vocês que a gente foi comentando, tá? Ora vocês vão usar o 2H, ora vocês vão usar o 2B. Mas tá ali, tá tudo na colinha ali. É só vocês olharem na planta e assim, ó. Se vocês tiverem dúvida, escreve para a prof aqui. Não escreve e-mail não, tá? O e-mail se perde. Então, assim, escreve para a prof, chama a prof no WhatsApp, chama a Natália, tá? Então, assim, se vocês precisarem que a gente faça alguma coisa maior aqui, para as pessoas que estiverem aqui em Curitibanos, tá? Se quiserem vir presencialmente conversar comigo, pode vir, tá? É só me avisar que a gente recebe, que eu explico presencialmente, tá bem? Então, isso é bem tranquilo, tá? Quem estiver aqui, que quiser vir, né, que quiser tirar dúvida presencialmente, fica à vontade, tá? É só avisar e vir, tá bem? Eu fui falando, Marcelo, tá? Tudo que é traçadinho grossinho, tá? Quando eu fui falando das linhas, né? Vocês vão usar o 2B, que é aquele nosso lápis mais macio. Tudo que tá mais fininho, o tracejado, as linhas de janela, os limites da varanda, é o 2H. É aquele lápis mais fininho nosso, tá? E as escritas é tudo com HB, tá? O tracejado é com 2H. O corte é com 2B, tá? Então, tá bem visível ali na planta. Mas, quando você for fazer, se você tiver dúvida, escreva para mim, escreva para a Natália. Ou liga, né? Tá? E continua valendo aquele nosso combinado. Se vocês ligarem para mim e eu tiver em reunião, em aula, alguma coisa assim, eu vejo a mensagem, eu visualizo para aparecer para vocês que eu vi, que eu sei que vocês querem falar comigo, e depois eu volto. Assim que eu desocupo, seja a hora que for, eu tento entrar em contato com vocês. Tá bem? Tranquilo, prof. Combinado assim, gente? Uhum. Então, não tem hora, não tem nada. Às vezes vocês ligam para mim assim, umas horas insólitas, né? No final de semana, naquela coisa esquisita de só sobrou aquele dia, aquele horário para fazer, não tem problema, né? Tudo bem. A gente sabe que é assim mesmo, tá bom? Domingo à meia-noite. Pode ter. Eu já contei para vocês, né? Uma vez, eu tinha uma bolsista, a Marina, e aí ela não acreditava que eu atendesse, né? Ela disse, a professora está curtindo com a minha cara. E aí,
Um dia ela me escreveu de madrugada. Eu acho que ela saiu, foi alguma festa, alguma coisa, ela me escreveu 12h30 da manhã, né? E como o celular fica sempre comigo, né? Ele está sempre ligado, sempre comigo, né? Porque a minha filha mora fora, essas coisas todas, então eu fico sempre alerta, né? E como o meu sono é muito leve, né? Então chegou a mensagem, eu falei, opa, o que deu? Aí eu vi a mensagem da guria. Oi, professora, não sei o que, não sei o que, não sei o que, falando algum assunto assim. E eu prontamente respondi. Daí ela falou, prof, mas você está acordada até agora? Eu falei, não, Marina, eu estava dormindo, mas eu já tinha explicado para vocês que se eu estou disponível, eu atendo, a não ser que eu tivesse dormido muito profundamente. Mas, em geral, eu tenho um sono muito leve e se a mensagem chega, eu atendo de pronto, né? A não ser que eu esteja morrendo lá, né? Dormi e morri, né? Mas, em geral, eu escuto as mensagens, escuto tudo, né? Então, eu atendo à medida em que as necessidades aparecem. Tá certo? Tá bom, prof. Vamos mandar todo mundo às 12h30 atrasado. Não é normal, não é normal. Mas não tem problema, né? O que eu quero mesmo é que vocês aprendam, tá? Então, assim, eu quero que vocês aprendam a fazer direitinho. Essa é a parte mais importante do curso, tá? Da disciplina. Eu digo assim que é a cereja do bolo. Então, vocês precisam saber fazer certinho. Entenderam? Tá bom, prof. Combinado? Então, não vai entregar o exercício com dúvida, tá, Marcelo? Se tiver dúvida, chame a prof ou chama a Natália, tá bem? E chama sempre pelo ato, gente. O e-mail, eu recebo muito e-mail, muita coisa arada, e aí o e-mail vem pelo Moodle, e daí até que chegue pelo Moodle, chega pelo meu e-mail, daí eu tenho que entrar no Moodle. É uma confusão tão grande. Então, eu já disponibilizo meu WhatsApp exatamente por isso, para ser ágil, tá? Para a gente poder responder as coisas no momento certinho. Ok? Tá bom, prof. Tá bom? As dúvidas agora surgirão a partir de As dúvidas surgirão, com certeza. E aí eu vou esperar que vocês venham nos procurar para a gente tirar. Tá certo? Certinho, prof. Então tá. Então eu vou encerrar a gravação aqui. Assim que isso aqui baixar, né? Aí eu olho como é que ela ficou. Eu não sei, de verdade, eu não sei como é que fica a gravação feita no BBB, né? Qual é a qualidade que isso fica. Então, assim, vamos ver como é que fica, né? E se não ficar muito bom, eu sei que eu consigo abrir aqui, ó, eu fico grandona. Vocês enxergam a prof grande? Sim, aparece aqui, ó. Sim? Tá. Não, porque aí a semana que vem eu tento fazer algumas coisas assim também, tá? Ó, quando eu precisar escrever na lousa, semana que vem eu vou escrever na lousa com vocês, né? Daí eu abro a câmera bem grandona assim para vocês. Combinado? Tá bom, prof. E daí eu vou sair aqui da cozinha, porque eu voltei para a cozinha, estão vendo? Eu tô na casa Você nova. não se mudou ainda, prof? Eu mudei, só que eu tô na cozinha da casa nova, né? Mas eu continuo, tá. olha lá, mas eu continuo com as coisas do mesmo jeito que era na outra casa, tá? Mas na semana que vem eu vou para o meu escritório, tá? Eu vou para o meu escritório para fazer aula com vocês, tá bem? O meu escritório tá bem bonitinho. É que eu tive um problema com a internet lá, eu precisei fazer uma outra rede, e aí eu fiquei com medo de testar a rede na aula, né? Então eu fiz uma outra rede, e aí eu vou testar antes, né? E aí para levar vocês lá para o escritório, certo? Então, agradeço muitíssimo a presença de todos vocês, né? Sejam todos muito bem-vindos a esta nova etapa da nossa disciplina e fiquem atentos, fiquem sempre, né? Que vocês tiverem dúvida, nos procurem, né? Para que vocês possam realmente, né, entender aquilo que a gente precisa, aprender direitinho e para que a gente possa evoluir, tá bem? Um beijo grande, uma ótima semana para vocês, bom trabalho e a gente conversa, tá certo? Vou encerrar a gravação aqui, ó.